Vamos para cima. André, um prazer estar aqui com você. Pô, muito bacana. Você sabe que eu estou voltando aí com o podcast do Portal e tem muita história aí para a gente falar. E eu quero saber de você, como é que tá o franchising aí no Rio de Janeiro? Ixi. Opa, olha o André aí. Tá me ouvindo, André? Tá sem som. Oi, Fala, André. Será que foi problema de internet aí? A gente não tá te ouvindo. cara, agora melhorou, eu acho. O Ah, sinal tá. aqui tá todo, tá cheio, lotado. Então, maravilha. André, já te apresentei, já falei que você é conselheiro da BF Seccional Rio de Janeiro, já falei da tradição da GSP, uma das maiores consultorias de franchise, das antigas, né, André? Mas quero ouvir de você, André. Pô, quero ouvir história, cara. Eu não sei, sabe uma coisa, a gente já se conhece, já trabalhou junto lá na comissão de fornecedores, até, poxa, te sacaneei, né? Quando eu entrei, te cortei lá, você ficou chateado comigo, mas a gente já resolveu essa Ah, história. Sabe uma história que eu não sei tu, André? Da onde você foi cair no franchising? Você trabalhava no varejo? Você tinha já uma franquia ou era franqueador? Como é que você foi parar nas franquias aí? Belo, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de trocar com o portal, inclusive com você, que você é um cara que eu admiro muito aí no segmento, está sempre nessa luta, né, para fazer um franchising íntegro, fazer um franchising decente, honrar a marca franchising, vamos dizer assim. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Na verdade, Beno, eu venho do mercado de shopping, né? Eu comecei minha vida no varejo, eu sou advogado, eu entrei num dos maiores grupos de shopping center da América Latina em 1990. E em 90 até 95, eu entrei e eu era advogado dessa empresa. Em 95, eu fui convidado a virar gerente jurídico de um dos maiores shoppings da rede, né? E um dos maiores shoppings do Brasil, e em termos de equipamento, é um dos que mais vende por metro quadrado. Quando eu cheguei lá, e como gerente, eu não sei se cabeça de maluco ou de visionário. Eu tinha certeza que eu chegaria diretor daquela empresa. Eu era um cara trabalhador, tinha um bom network, fazia todo o dever de casa, plantão final de semana em shopping, ninguém queria dar, né? Eu estava sempre dando plantão, comparecendo, enfim. E aí eu comecei a pensar o seguinte: quando eu chegar diretor dessa empresa, toda empresa grande, normalmente você tem uma data para entrar e para sair. O que eu ia fazer depois que saísse desse grupo? Na época, existiam 4 redes de shopping center. Era a Lafon, aí de São Paulo, a Aliança no Rio, a Multiplan e a Ancar. E aí eu comecei a avaliar o seguinte: eu estaria saindo dessa grande empresa, né, desse grande grupo que era a Multiplan, que eu trabalhei. A Ancar, o diretor jurídico é meu amigo até hoje. Eu não ia dar uma pernada nele para pegar o lugar dele. E eu me restar 2 redes de shopping para eu botar meu currículo para almejar de novo uma vaga de diretor jurídico. E aí que eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu ia ter que ser muito bom e muito competente para assumir a diretoria jurídica de um grupo desses novamente. Aí eu comecei a ver o seguinte: eu tenho que montar alguma coisa que agregue ao mercado de shopping center. Foi quando surgiu a ideia de montar um escritório, inicialmente, de expansão de marcas. E expansão de marcas, quando eu falo, licenciamento, joint venture, capital próprio, representação comercial e franquia. Como eu já estudava a franquia há muito tempo,
Porque todo problema entre toda a relação franqueador-franqueado e shopping center que dava problema caía onde? No colo do jurídico do shopping. E aí eu comecei a estudar por que uma forma de expandir tão inteligente acabava dando muito problema. E aí eu comecei a me especializar bastante em franquia. Foi quando surgiu a ideia de eu montar um escritório de expansão de marcas. Esse projeto foi levado à diretoria do grupo, à presidência, foi aprovado. Eu montei a minha empresa e, paralelamente, continuei trabalhando no grupo. Em 2000, eu realmente assumi a diretoria jurídica desse grupo, né? Na época, era a área da Multiplan que atendia os shoppings era a Renasce, Rede Nacional de Shopping Centers, e eu fiquei lá como diretor de 2000 até 2008, 2010. A minha transição demorou mais ou menos 2 anos. Ou seja, eu fiquei no grupo 20 anos, desses 20, 10 como diretor jurídico, e desde 95 trabalhando no grupo e com um escritório fazendo a parte de expansão de marcas. Hoje, a empresa está fazendo 30 anos. Nossa empresa hoje, eu digo que é uma boutique de varejo. A gente não é uma empresa específica de franquia. Apesar da gente ter um know-how, né, um certo conhecimento, estudar muito o mercado, nós temos aqui um braço de educação e capacitação que é muito forte. A gente tem um braço pequeno de shopping, não para concorrer com as grandes, mas, segundo a Abrace, 65% do mercado de shopping está na mão dos pequenos. Shopping no interior, shopping familiar, e é esse o público, é esse o perfil de shopping, de equipamento que a gente trabalha aqui. A gente tem um braço de consultoria como um todo, a gente tem um escritório jurídico que presta serviço não só para o grupo, mas como para clientes, uma agência criativa, enfim. Hoje a gente diz que é uma boutique de negócios. E dentro dela, a gente tem a parte de franquia, onde a gente trabalha a formatação da franquia. Algumas marcas a gente faz a expansão, a gente ajuda na expansão, e em outras, na gestão e governança. Porque não adianta você botar uma franquia, você jogar mais lojas, né, mais unidades franqueadas no mercado, se você não tiver gestão e governança. E aí, em linhas gerais, é isso aí que a gente atua nesse mercado de empreendedorismo que é tão louco como a gente sabe, né? E principalmente no Rio de Janeiro, que aí eu vou dizer que é complicado demais. Para mim, louco é um empreendedor, eu sempre falo. O cara, quando resolve, não, quero ganhar mais, lá, o melhor caminho é empreender, é porque ele enlouqueceu de vez, que realmente não é fácil, não, é uma batalha. Óbvio que eu falo isso brincando, né? Mas não deixa de ser uma Lógico. verdade, porque não é nada fácil, é caótico demais ser empreendedor, ainda mais no nosso país, que infelizmente não é um país que enxerga o empreendedor, o patrão, né? O patrão nas novelas, aí tudo quanto é lugar, é um cara odiado, eu não sei porquê, né? Ele tá fomentando aí emprego, tá fomentando riqueza, mas enfim, faz parte do jogo aí do louco do empreendedor. E André, conta um pouco, você falou aí que a gente defende o franchising, né? Eu gostei até da grife franchising, e você faz isso de forma, porra, sensacional. Aliás, parabéns, cara, que você 30 anos de GSP, então fico feliz de você estar aqui esse ano, né, em especial aqui comigo para a gente poder comemorar aqui online, né? Só não tem champanhe, se eu soubesse trazer uma champanhe aqui para beber e brindar aos 30 anos Fica para a da GSP. próxima. Fica para a próxima. Mas quem faz também um trabalho sensacional aí para defender o franchising, obviamente que a Associação Brasileira de Franchising e a Seccional Rio tem uma história aí incrível, super importante, pioneira, né? Conta um pouco do trabalho da seccional, o mercado do Rio de Janeiro, dá uma pincelada geral aí para a galera, quem está pensando em largar tudo e morar no Rio de Janeiro, seja na capital ou alguma cidade aí litorânea do interior, é um estado riquíssimo, segundo maior estado do país, né? E eu sei que é o segundo maior estado em número de franquias, em número de unidades, em faturamento, tudo, né? Tirando São Paulo, que é muito forte, mas Rio de Janeiro vem logo na cola. Então, dá uma pincelada geral para a galera aí que está
para conhecer um pouco mais do trabalho da ABF Seccional Rio e também do mercado de franquias no Rio de Janeiro. Se puder dividir aí em duas partes, né? Porque eu gosto sempre de enaltecer o trabalho que a ABF faz e eu sei que vocês fazem um trabalho muito forte aí no Rio. Olha, com relação à ABF, eu fico profundamente lisonjeado de fazer parte, e a gente já participa há algum tempo, né, Belo? E aqui no Rio também, a gente se esforça muito. O Estado, apesar de toda a imagem que o Rio de Janeiro passa, é uma imagem muito complicada de segurança, de instabilidade, mas se você parar para pensar, a insegurança está no país inteiro, não é só no Rio de Janeiro. É claro que, como o Rio de Janeiro sendo porta de entrada do turismo internacional, né, do turismo brasileiro, ele acaba ficando mais evidenciado. E, com isso, às vezes, dificulta um pouco a questão do empreendedorismo no Rio de Janeiro. E a ABF aqui no Rio, a gente vem batalhando muito, a gente vem trabalhando muito para mostrar que, apesar de todas essas dificuldades, né, insegurança política, econômica, né, jurídica, o Rio de Janeiro é um estado capaz de fomentar muito negócio. Obviamente que São Paulo é destacado, eu costumo dizer que São Paulo é um outro país, aí depois do país São Paulo a gente tem o Brasil, e o Rio de Janeiro representa uma fatia significativa desse mercado, e do mercado de franquia também. Atualmente, né, a diretoria, a presidência da BF aqui no Rio vem se esforçando. A gente mudou muito de novo o perfil da nossa feira de franquia. A gente trouxe uma feira que acabou recentemente gerando muito fluxo, muitas pessoas visitando, muitas oportunidades de negócio. E, além disso, eu acho que um papel fundamental da BF é exatamente trazer o quê? O conhecimento, trazer a realidade, mostrar não só para o franqueador a responsabilidade que é você ser franqueador de uma marca, você ceder, né, a sua marca para terceiros, como também para essa pessoa que quer entrar, né, esse candidato a se tornar um franqueado, para ele perceber e entender o quão é importante e o quão ele pode se dar bem, que eu digo no bom sentido, né? Fazendo um bom trabalho, acompanhando, sabendo que tanto o franqueador quanto o franqueado tem direitos e obrigações, e eu acho que o papel principal da BF, um dos papéis principais é esse, é levar o conhecimento não só para o franqueador, como para o franqueado, para a gente poder tentar fazer, sem demagogia nenhuma, eu não preciso disso, graças a Deus, fazer um franchising ético, com propósito, tá? Com valores, honrando realmente, e a gente podendo, eu digo aqui que eu posso acordar 3 horas da manhã por vários problemas, mas eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo, porque eu estou fomentando o negócio, gerando emprego e fazendo de uma forma honesta e transparente um franchising íntegro. Não querendo vender, acelerando o negócio, vender de qualquer maneira. Por quê? Até por isso que a gente faz a gestão e governança. Pegando a experiência do mercado shopping, se a gente só fosse preocupado em fazer a expansão, um abraço, né? Depois eu não vou fazer a gestão e governança, deixa acontecer. Mas a nossa preocupação é tão grande que a gente tem um braço aqui da empresa que a gente assessora várias marcas na gestão e governança dela, entendeu? Você vê, gente, o que o André fala é um trabalho incansável de vender franquia com responsabilidade. E não só vender, né? Botar um operador, um franqueado para dentro, mas sim, né, André, que o franqueador saiba que ele está pegando, às vezes, o dinheiro da vida de uma pessoa, né? E ele tem que ter o suporte, o treinamento adequado, as campanhas de marketing, um produto, um serviço, né, a contento aí do que o cara tá pagando a taxa de franquia e o royalty dele. Mas vamos até falar de grana aí para ajudar o pessoal. Tem muita gente que pega lá a aposentadoria ou guarda durante 10 anos o dinheiro da vida e fala assim, agora vou empreender, né? Então, primeiro passo, André, eu acho que a gente brincou aqui, tem que ser louco para empreender, os visionários, né, empreendedores e tudo mais. Mas já vou começar, antes de falar de dinheiro, que é o próximo passo, ele precisa saber o que é empreender, né, e empreender com franchising. O que você diria para esse pessoal assim, puta, vale a pena empreender? Por que franquia? Dependendo do seu perfil, melhor fugir de franquia.
né? Ô, Belo, eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né? Em 2022, eu escrevi um livro, Empreendedorismo no Varejo, exatamente para mostrar que você, além de você ser bom no que você faz, você tem que ter alguns soft skills que são fundamentais para qualquer CEO, sócio, colaborador de empresa. Esse livro, eu vim mostrando exatamente a importância de você fazer um empreendedorismo correto, né? Para você evitar diminuir os riscos. E não é à toa que esse livro de 2022, esse ano, eu fui para o digital com ele, e em cada capítulo desse livro, eu peguei um artista 40 a mais para gravar comigo. Cada um que já está empreendendo nos seus segmentos. Então, eu peguei o Luciano Zafir, Paulo Zulu, enfim, uma galera gravando comigo. E, em cima disso, também, para fortalecer o empreendedorismo, eu agora também peguei um livro no meu de 2006, que era Franquia 100% Varejo e Serviço, e cada capítulo desse livro, eu peguei uma marca aqui do Rio, peguei 15 marcas do Rio, e essas marcas gravaram comigo, cada uma, um capítulo do livro também, muito dando foco na visão do franqueador e na visão do franqueado, exatamente no aspecto da gente fortalecer e dar conhecimento de empreendedorismo, porque a gente começa exatamente com o conhecimento. Se a gente não tiver o conhecimento, pode acabar se aventurando, no bom sentido, né, que eu quero dizer, o cara inocentemente ou sem o conhecimento do que ele tem que analisar para ver se a franquia é o melhor negócio para ele. Né? Eu costumo dizer o seguinte: ninguém é obrigado a assinar nada. Você não está com uma arma na cabeça para assinar aquela franquia. Então, eu acho que a gente tem que se preparar. Eu acho que a gente tem que mostrar para aquele candidato se ele está indo no caminho certo ou não. E isso eu acho que é muito importante, até mesmo porque, da mesma forma que a gente fala que um franqueador tem que ter um perfil para ser franqueador, o franqueado mais ainda, né? Se o franqueado não tem aquele perfil de ser empresário, de ter um foco no negócio, de cumprir procedimentos e normas, essas coisas todas que a gente sabe, né, ele pode acabar entrando numa furada, vamos dizer assim, né? E do outro lado, o franqueador é a mesma coisa. Eu costumo dizer muito aqui, quando eu começo a formatar uma marca, é o seguinte: e se der certo, você está preparado? Porque se der errado, eu formatei a franquia aqui com esse pessoal de São Conrado, deu tudo errado. Continua vendendo o produto dele, que ele vai recuperar. Agora, se der certo, é o seguinte: franquia é planejamento. Se hoje, o meu negócio, né, a marca que eu estou formatando, tem condições de abrir 2 lojas, não adianta eu vender 20 lojas do cara que ele não vai entregar. Porque entregar é o quê? É projeto, é processo, é produto, é gente, é equipamento, é uma série de negócios que envolve você entregar uma loja, você entregar uma operação de serviço, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe muito bem que vender qualquer coisa está difícil, e franquia também, mas graças a Deus aqui no escritório, todo ano a gente tem uma menininha dos olhos, uma marca que caiu no gosto do público. E aí é fácil vender. Se a gente não tomar as devidas precauções, o planejamento que a gente tem que ter, a gente pode acabar até estragando não só o franqueado, prejudicando um franqueado, como o próprio franqueador e acabando com a marca dele, entendeu? Por isso que eu digo, e se der certo, você está preparado, que é muito mais difícil do que o se der errado, vamos dizer assim. Não, adorei esse negócio do e se der certo, que é isso mesmo, deu certo. Fomos vender, o negócio tá indo, puta, voando, né? É, entrou numa onda, a galera curtiu, o produto é bom, consegue vender, mas beleza, tem que entregar, né? Aí era para ter 5 lojas, o cara fica E como é deslumbrado, que vende entrega, né? 10, né? E aí? Aí não tem produto na loja, o funcionário não é treinado da forma correta e tudo vira um castelo de cartas, né? Que desaba, assim, muito frágil, né, André? Exatamente. Então,
Mas seguindo nesse caminho. Então, assim, conhecimento, acho que é o que... É o principal foco aqui da gente no portal, é trazer esse conhecimento para ele comprar a franquia ideal e se entender como um empreendedor que vai seguir as regras de um franqueador, né? Tem todo esse caminho aí no franchising. Agora, eu estava falando, ele tá lá com o dinheiro da vida. Você acha que o cara tem que pegar o dinheiro que ele tem da vida inteira dele e botar no negócio, ou ele, como é que ele tem que administrar isso daí para fazer da maneira certa, né? Eu estou dizendo, o candidato, né, tá lá com, sei lá, 200 mil reais, é o dinheiro da vida dele. Se ele botar os 200 mil no negócio e tiver que gastar 20 mil a mais, ele já não vai ter. Se nos primeiros meses não der o lucro que ele está esperando, ele se vira como, né? O que você costuma orientar o pessoal e perguntar desse perfil, né, de candidato que chega por aí quando vocês estão fazendo expansão de alguma rede? Quando a gente fala de um franqueado que está começando a entrar na operação, né, é diferente de um franqueado que já tem várias lojas, etc. A gente tem que tomar muito cuidado, sim. Por quê? Eu vejo algumas pessoas oferecendo, o candidato ali não tem o valor todo do investimento do negócio. Mas eu vou apresentar o banco, que o banco vai financiar uma parte disso. Pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Você foi até mais bonzinho, né? Você falou, não, o cara tem o dinheiro todo, mas está no limite. Mas a gente sabe muito bem disso, que tem algumas operações que já indicam um banco para o banco fazer o financiamento de parte desse valor. Cara, isso é muito risco. A gente tem que ter muita reza para começar a vender no dia seguinte. E a gente sabe que o comportamento do varejo, o comportamento do serviço, não é esse que você abriu a loja amanhã e já está vendendo. Existe todo um planejamento. Então, eu acho que a primeira coisa, né, é o candidato ele realmente entender a parte financeira dele, é ele entender os números que estão sendo apresentados, é entender esse estudo de viabilidade financeira. Se ele não tem condições de fazer isso sozinho, ele tem que contratar, enfim, um contador, um financeiro, um analista financeiro, um escritório de consultoria, porque às vezes o cara vai fazer um investimento gigante e ele não quer dispor de 1%, às vezes, do valor do investimento para ter uma consultoria, por exemplo, para diminuir o risco do negócio, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. É ele entrar sabendo que ele tem que contar com capital de giro, sim, com uma certa reserva, porque a gente sabe que as coisas podem acontecer N situações que não estão previstas. E como é que fica, né? Eu venho, o grupo que eu trabalhei muitos anos, né? Eu trago do nosso presidente lá, o Dr. Pérez, 2 frases para o resto da vida. A primeira é: o segredo do sucesso é fazer bem feito. E a outra é: a regra do varejo é que o varejo não tem regra. A gente pode montar dois restaurantes, um do lado do outro. Tem um que está lotado e o outro não. Por quê? É uma enormidade de variáveis. Então, a gente não consegue prever essas variáveis todas, mas aí a gente tem que ter pelo menos uma base para tentar ir acertando o rumo disso até começar a ter o retorno que a gente tanto almeja no negócio, entendeu? Sensacional, adorei a frase aí do Pérez. E o Pérez é uma lenda, né, no mercado. Meu Assim, eu Deus, trabalhei muitos anos na Abrace e, eu nossa, o respeito. pessoal tem um respeito absurdo por ele, é um cara Uma grande visionário. escola. Ô André, olha que legal, Damião Oliveira escreveu lá no LinkedIn, vou até ler o que ele escreveu, porque ele escreveu coisas que são, eu acho que todo mundo tem que ouvir, né? Ó, empreendedor vive de propósito, ele resolveu empreender em 96, não tem, desde lá não tem carteira assinada, né? Porque muita gente fala, franquia você está comprando emprego, aonde que você compra emprego? Primeiro que emprego não se compra. Primeiro que não se investe e põe capital a risco para ter um emprego, entendeu? Então, umas coisas que eu não entendo. E ele escreve aqui, ó, bem pontuado. Parabéns pela visão. Governança passa muita proteção e privacidade de dados. Somos a primeira e única e primeira do Brasil. Jamais vendemos unidades por vender. Precisa ter propósito e responsabilidade. Ó, o Léo até pôs aí o que ele colocou, que eu achei bem legal e basicamente, você falou muito da responsabilidade, o franchising íntegro é um movimento aí que começou no franchising, a ABF
trabalhou muito nos últimos anos aí com essa bandeira do franchising íntegro, e é isso que a gente está mostrando aqui, de olha, desde a hora que você vai decidir se vai empreender, comprar uma franquia e o teu dinheiro, você tem que passar por todo esse conhecimento. E ó, então galera, comenta mais aí, que daí a gente vai lendo aqui, vai falando com o André para ele responder, né, dúvidas se vocês tiverem. Quem tá gostando, ó, comenta, deixa like, segue o canal, porque toda semana tem conteúdo. Terça-feira às 10, 10 e pouco, às vezes demora, às vezes eu pego o Uber e não chega, né, André? Mas lá pelas 10 a gente tá começando mais um capítulo. E André, você falou aí, tem até franquia que não deixa, né, o franqueado fazer um financiamento, ele tem que ter o capital próprio para começar. E aí, obviamente, o capital próprio ter para a mãe, o pai, o irmão, o amigo pode emprestar e a gente nunca vai saber, mas aí é uma outra questão. Você também comentou que, diferente da primeira franquia, tem os multifranqueados, que ele já está indo para a segunda ou terceira. E outro dia eu estava conversando com um multifranqueado, e ele me falou uma coisa que eu me arrependo é ter comprado a segunda, terceira, quarta unidade com dinheiro próprio. Já vamos dar essa dica para quem já está pensando em entrar no franchise, e a gente tem muita gente, executivos, auto-executivos de empresa que às vezes querem criar um portfólio de franquias. Você recomenda ele usar sempre o dinheiro próprio ou ele monta uma primeira unidade, com o dinheiro dessa primeira unidade ele vai montando a segunda ou terceira, ou sim tem linhas de financiamento para quem vai abrir a segunda e terceira, que é melhor do que pegar tudo que ele está lucrando naquela primeira unidade, ele não bota no bolso e está botando na segunda, terceira, quarta? Tem um caminho melhor ou é uma decisão de cada um? Eu acho o seguinte, é uma decisão de cada um, mas obviamente quando a gente fala de uma pessoa que já está na segunda, terceira, quarta, ele já está, de uma certa maneira, dominando o negócio. Ele já sabe, apesar, obviamente, de N variáveis, né, de montar uma operação num determinado lugar e outro, mas ele já está mais ou menos com a franquia, com conhecimento da franquia. Então, isso faz com que ele possa tomar uma decisão mais assertiva, se vale a pena ir numa instituição financeira, captar um valor, né? Captar um financiamento para abrir a outra unidade, abrir com a unidade que já está dando um certo resultado, aí vai depender muito da estrutura e do planejamento dessa determinada pessoa, entendeu? Mas eu digo o seguinte, no primeiro negócio, na primeira franquia, eu acho muito risco. A partir de então, ele vai poder fazer esse juízo de valor com base em tudo que está sendo feito e que ele já está tendo de experiência na operação que já está rodando, entendeu? Ah, perfeito. Porque ele me falou daquele jeito, eu fiquei meio confuso e falei, não, cada um, afinal de contas, ele não ficou devendo para o banco, que é sempre bom, juros lá em cima, Perfeito, dependendo, às vezes dá uma variação de Selic, que agora Selic tá alta, né? Selic Exato. alta é um impeditivo para se comprar uma franquia? Porque assim, você deve conhecer o João Batista do Rei do Mate, ele fala assim, pô, sempre que você vai fazer uma compra, você tem que ver o valor do dinheiro. Então, se a franquia tem lá uma rentabilidade de 10%, e mesmo com o Selic tá dando às vezes chega a 1,5, vai que seja, por mês, pô, 10% é muito mais que 1,5. Essa é uma boa conta para se fazer, o pessoal que está esperando Selic baixar, ter o melhor governo do planeta Terra, a política estabilizar, ainda mais num país que nem o Brasil, a gente sempre está em altos e baixos. Tem um momento certo para se comprar uma franquia ou vai da coragem, do empenho, da proatividade do candidato, né, que está lá com sangue no olho para empreender e ganhar mais dinheiro, tem independência financeira, qualidade de vida que ele vai encontrar lá na frente, né? Ô, Belo, esse ano eu fui dar uma palestra numa convenção de uma rede de shopping. Antes da minha palestra, foi um economista falar da economia brasileira. Aí, toda a rede de shopping lá, todos os executivos de shopping, diretoria, etc., o cara, tipo assim, amigo, desiste, o país não vai acontecer nada, o varejo vai acabar, não vai ter mais venda. Vocês que estão no mercado de shopping, preparem os seus currículos, atualizem os currículos, e o mercado de shopping vai acabar.
Que E aí loucura. eu ia falar logo depois de que expansão através de franquia em shopping center, como captar lead de franqueados, né, lead para botar nos shopping centers. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? O cara acabou com o país, né? E aí eu digo o seguinte, eu estou nesse mercado desde 1990. Eu nunca vivi o Brasil sem crise. Nós estamos num momento complicado? Estamos. Eu acho que esse esse é um momento, talvez, o mais difícil que eu tenho enfrentado até hoje. Mas a gente não pode ficar parado esperando o país melhorar, como você falou, e ter o melhor governo e por aí vai. E não tem jeito, tem que arregaçar a manga e ir para campo. Senão, quem não é herdeiro, não tem como. Tem que, Boa. tem que botar para acontecer. E aí eu acho o seguinte: o João está certíssimo. Né? A Selic está aí, está alta hoje, mas às vezes a gente tem algum tipo de empreendimento, algum tipo de franquia, que o resultado é melhor. Né? Do que ficar com dinheiro guardado. É aquela história, é a reflexão, é a análise do negócio, é entender o quanto do capital que ele tem, que ele vai disponibilizar para investir numa franquia. Agora, eu sempre fui assim, cara. Eu nunca fiquei parado. Eu sempre tentei aproveitar as oportunidades. Algumas foram bem-sucedidas e outras não, como faz parte de qualquer negócio que a gente viva, né? Até no emprego. Eu posso estar cumprindo tudo direitinho no emprego e no dia seguinte ali, por N questões, eu posso ser convidado a ser desligado daquele emprego. E aí, o que eu vou fazer? Vou ter que ir para o mercado com o meu currículo de novo, né? Você falou de risco e para mim isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas não param para, eu acho que às vezes pensar no risco, né? Ah, o cara é super positivo, vai dar tudo certo, entra com tudo e lá na frente toma lá um tombo e tem gente que infelizmente às vezes não consegue, né, se levantar, mas tombos vai tomar um monte, cada tombo levanta pulando, né? Porque vem a próxima. Franquia tem risco, André? Tem risco como qualquer negócio. O que a gente tem que fazer é tentar minimizar esse risco. Eu digo o seguinte: que quando a gente está trabalhando uma marca para formatar, eu falo o seguinte: tem 4 elementos que são fundamentais no negócio. Primeiro, uma formatação bem estruturada. Hoje, eu vejo consultorias aí, e o próprio chat GPT faz tudo, né? Como construir um prédio. Eu entro ali e vou construir um prédio. E aqui tem um bairro no Rio de Janeiro que toda hora cai um prédio que é construído aí pelos milicianos. Ah, Como operar a vesícula? O chat GPT vai falar como eu vou operar. Cara, formatar franquia, então, é uma beleza. O que eu tenho de concorrente hoje, formatando franquia e utilizando o chat GPT, tem empresas que não tiram nem o meme, cara. Eu não estou falando para fazer customizado, que nem a gente faz, não. Mas você pegar na íntegra e formatar a franquia, isso não vai dar certo, porque é o detalhe lá na frente. O segredo do sucesso é fazer bem feito. E aí você não percebe isso. Então, você tem que ter uma formatação bem feita. Você tem que ter um perfil de franqueado bacana. Né? Não é qualquer franqueado, o cara está com dinheiro para pagar minha taxa de franquia, vamos botar ele para dentro. Vai correr muito risco. Outra coisa, o plano de expansão. Vamos fazer um planejamento com o quê? E se der certo, você está preparado? Se esse ano eu só consigo abrir 2 franquias, vamos abrir 2 franquias. Vamos consertar, ver os erros. Ano que vem a gente abre 4, 8, 16. E, por último, é a questão da gestão e governança, que as pessoas não se preocupam com isso. E, Belo, muita coisa que eu trago para o mercado de franquia, vem da onde? Do segmento de shopping, que na minha cabeça é igual. O raciocínio é o mesmo. O empreendedor do shopping tem um CNPJ aqui em cima, o franqueador tem um CNPJ aqui. Os 10 mil lojistas do Pérez vão ser os franqueados desse franqueador. Se você não tiver gestão e governança, esquece.
Hoje, além do conselho da ABF, eu faço parte do conselho de varejo da Associação Comercial do Rio, de São Paulo, sou conselheiro de algumas empresas aí, e estudo muito essa questão de governança e de gestão. Se a gente não se preocupar com isso, a gente pode botar por terra grandes projetos que poderiam acontecer e, obviamente, aí o risco aumenta. A nossa função no franchising é o quê? É diminuir o risco, como você perguntou. No franchising existe risco? Existe como em qualquer negócio. Agora, vamos trabalhar para diminuir esses riscos. E na franquia é mais fácil a gente fazer isso, entendeu? Sim, eu só enfatizei aí o negócio do risco no franchise, porque o pessoal acha, não, vou abrir uma franquia, vai dar tudo certo. Gente, falamos aqui de múltipla. Bom, você falou, né, André? Já fiz negócios que deram certo, já fiz negócios que deram errado. Muito, É muito. assim, eu também já. Aliás, já fiz mais negócio que deu errado do que deu certo, André. Né? Olha, Mas um. eu vou dar uma mentoria agora, eu e o André Pivetti da First Class. Tem 250 lojas franqueadas. É, se eu fosse abrir um negócio hoje, o que eu não faria que já deu errado? Foi mais ou menos assim o texto. Quais os erros eu evitaria? A Juliana está me assessorando aqui. Boa. Quais os erros eu evitaria ao montar um negócio? Porque erro, cara, a gente vai estar errando sempre. E é Ah, assim então que a gente fala uns cai. dois, três aí que vem na cabeça. Erros, É, às vezes, agir com a emoção e não com a razão. A razão tá, a sempre falo razão tá isso. dizendo para não fazer, mas aquela emoção vai fazer com que você faça. Outra coisa, administrar o ego. Eu vejo o que destrói uma marca, o que destrói uma pessoa é o ego. Respeito e humildade sempre. Se você não tiver respeito e humildade pelos outros, você não vai dar certo. Então, administrar o ego, cara, é muito importante. O cara começa a crescer, monta uma franquia, duas, três, quatro, ele acha que ele é o Boticário com as 5.000 franquias dele, entendeu? Então, isso é fundamental, entendeu? E sempre equilibrar a razão com a emoção. Porque se você desequilibrar isso, já era. Perfeito. Não, até bati palma, porque eu sempre falo, não compra com a emoção. Tem até um prêmio Nobel de Economia. Fui até olhar aqui no GPT. Aliás, vou brincar com você. Você pode lançar o chat GSP, que é muito melhor que o GPT para formatação de franquia. Gostei, gostei. Mas ó, fui até olhar porque eu lembrei, você falou da compra pela emoção. Tem um Nobel, Daniel Kahneman, fui olhar agora em 2002, que ganhou o Isso. prêmio Nobel porque as pessoas compram pela emoção. Agora, comprar um carro pela emoção, estou falando de algo de um valor, né, maior, um apartamento pela emoção é uma coisa. Uma franquia que tem um valor maior e que você tem que se. Não é um negócio que você compra e tá lá e vai morar, ou vai dirigir, ou vai vestir. É algo que você vai ter que trabalhar, que tem risco, acabamos de falar. Que, puta, tem dia que você quer, né, André, abandonar tudo, largar tudo e sumir. Um cliente que às vezes vem reclamar e deixa a tua vida de ponta cabeça. Então, assim, não dá para ser por emoção. Não dá para ser por emoção. Você tem que olhar tudo isso que o André está falando aqui, o que a gente apresenta no portal. Damião aqui está mandando um monte de coisa, até ele mandou o nome da franquia, Somax, é associada lá da BF. Quem Boa, quiser Damião. procurar, tem lá, procura Somax no portal do franchise que tem lá. Ele está falando aqui também muito de governança, gestão de risco, que o André está enfatizando aqui. Mas, gente, não dá para ir 100% pela emoção. Eu diria que vai 60% no racional, pelo menos para a escolha, e daí joga a emoção para você, puta, se lançar de corpo e alma para fazer aquele negócio dar certo, né, André? Beno, você quer ver uma coisa de emoção pura? Ah, eu moro aí em São Paulo, nos Jardins, por exemplo. Cara, pintou uma franquia no ABC. Primeiro mês é uma maravilha, segundo mês é uma maravilha, mas no terceiro, cara, o engarrafamento dos Jardins ao ABC é incrível. O que vai acontecer? A minha emoção, aquele meu tesão vai começar a acabar. Eu vou o quê? Abandonar minha operação. É fato. E aí, a emoção do início já era.
e a razão do dia a dia, como é que fica? Então, é só um detalhezinho aí que é Não, fundamental. você falou de tesão, outro dia o Jai do grupo Ornatos, Morana, né, a Uhum. Balonê. Pô, eu sou muito fã do Jai, o Jai às vezes ele é quietinho e daí ele É. joga assim uma coisa que é muito inspiradora. E ele, eu não vou lembrar, mas ele falou de tesão, não sei se ele falou, tem que ter MT o tempo inteiro, senão a coisa não vai, que é muito tesão, né? E tem isso mesmo, você entra, pô, alucinado. Ô, André, comecei a tocar violão. Pô, tesão tá lá em cima, né? A vontade, tô todo dia tocando e tudo mais, né? Mas, pô, isso tem que manter, porque senão daqui 3 meses eu paro, vou encostar o violão, como eu já fiz no passado, quando eu tinha 14 anos. Então isso parece uma bobagem, mas não, tem que estar Não, lá, fundamental. porque tem que ter muita fibra para fazer um negócio dar certo, né? E você sabe que ontem, eu há 2 anos comprei uma franquia, minha esposa que toca, e a gente vai pôr, é uma franquia de depilação, a Depil Action, e a gente vai pôr laser. Cara, André, ontem eu fiz uma reunião e a menina explicou tudo, desde como funciona a máquina, o tipo de pele e toda a abordagem que a gente vai fazer, porque no dia 26 do 11, 25 do 11, a gente vai começar a implantar. Meu, juro, terminou a reunião, eu falei para minha esposa, meu, foi a melhor coisa do mundo. Imagina ter que botar dentro da operação um serviço novo sem conhecimento nenhum. É isso mesmo. Então tem gente que fala assim, eu não compro franquia por causa dos royalties. Nem eu não vou falar nada. Eu quero que você fale para essa pessoa assim, não vou comprar uma franquia por causa das taxas mensais, que geralmente é royalty e fundo de propaganda. O que você tem para dizer para uma pessoa dessa? Eu digo que franquia é que nem filho. Quando o filho nasce, né? Nossa, meu pai é super-homem. Cara, como é que ele teve a ideia de botar essa franquia? Meu Deus do céu, esse é o cara, né? Aí a mesma coisa você como franqueado. Porra, caramba, olha que franquia que eu entrei, linda, maravilhosa. Esse cara tem uma cabeça incrível. Aí vem a adolescência, né? Porra, meu pai é o maior careta, não me empresta de, não me empresta a chave do carro para eu sair com o carro. Pô, não me dá um dinheiro para eu sair com a gatinha. É a mesma coisa, porra, eu vou ficar pagando royalties para esse cara? Para quê? Eu faço muito melhor do que ele. Esse produto que ele está desenvolvendo aí, eu tenho uma técnica muito melhor. Essa marca horrorosa, eu desenvolvo um branding muito melhor do que o dele. Aí vem o quê? É o pulso firme que eu digo, são os contratos bem feitos, bem elaborados, é a gestão, é acompanhar a franquia, que é que nem o jovem. Na adolescência, ele pode se perder ou não. E se você tem um pulso firme, o que vai acontecer? Pô, meu pai tinha até razão, né? Ele não me emprestou o carro, mas hoje eu estou aqui bem, fiz minha faculdade, estou ganhando meu dinheirinho. E a marca? Caramba, eu pago royalties para esse cara, eu pago um fundo de promoção, mas vale a pena. Ele desenvolve novos produtos, ele está sempre preocupado com a marca, ele faz uma supervisão legal, o fundo de promoção faz um trabalho institucional muito bacana, faz um trabalho local legal também. Vale a pena, tá aí. Eu vou ficar pagando esse royaltyzinho. Então, cara, é saber administrar o filho. A franquia não tem jeito. Não existe franquia. Eu assino qualquer documento que não passe por essas 3 fases. E o grande desafio é a gente poder administrar o nosso filho na adolescência, né? Eu sei porque eu estou passando por isso agora, tá bom? Eu já Não com a passei. franquia, mas com o filho. Com o filho, não, entendi. Não, e foi muito bom. Você fez um paralelo com o fator E lá do Greg Nathan, mas achei legal aí o modo de Exatamente. A você gente usa isso colocar. na formatação aqui. Não, e achei legal uma coisa que você falou do filho. Antes de você começar a falar, eu falei assim: filho traz uma felicidade absurda, mas, pô, tem um custo, né? Você tem Não, que manter o filho. Então faltam 2 meses para acabar a faculdade do meu. Eu estou contando nos dedos. Pagar novembro e pagar dezembro, graças a Deus. Isso é lindo. O meu é daqui 6 meses, mas o outro tá agora prestando, então eu vou ter mais. Por isso que Eita, eu tenho filho com 4 anos e meio de diferença, que é justo para dar tempo de terminar uma dá o faculdade e gap, né? começar a outra, né? Porque vai uma grana. E depois disso, cara, o orgulho que eles trazem É. não tem dinheiro no mundo que pague, né? Mas seguindo aqui, André, vamos pensar aqui que o cara começou a tocar o negócio e daí ele resolve
Eu vou dar um exemplo até meu aqui, ó. Eu peguei um repasse de uma franquia. Ju? André, daí, pô, já estamos no segundo ano de operação. Sim, eu penso em ter outras franquias, né? Mas, pô, dificilmente eu vou conseguir um outro repasse. Né? São Paulo é uma praça que não tem muitas unidades da franquia que eu quero. Aí tem no ABC, em outros lugares, que eu realmente, nesse Dificulta? momento, não dificulta e não é bem o que eu quero. Não, talvez quando tiver estrutura, você pode ter franquias mais longe, bota um gerente para ir, bota alguém do Isso. back-office, né? Mas, pô, se eu tiver que abrir uma do zero, uma franquia nova, escolhendo ponto comercial e começar do zero, eu posso dizer que é a mesma coisa que um repasse? Que daí você já me pontua para a galera o que é um repasse, que tem um tabu aí, né? Tem gente que acha repasse é quando um franqueado que estava operando resolve vender a operação. Qual que é o tabu? Ah, ele está vendendo porque não é legal, não é boa a franquia, enfim. Mas só que as variáveis, os motivos são mas infinitamente maiores que esse. Eu vou deixar o André falar um pouco. E qual que é a diferença, André? Primeiro fala um pouco do repasse, né? E depois qual que é a diferença do cara que tem um repasse e vai abrir uma franquia do zero? Tá. Quando eu digo Com do relação. zero, é a mesma marca, mas num Bem, ponto comercial novo, tendo que escolher, tendo que fazer reforma e começar do zero. primeiro, começar do zero, a gente tem que tomar muito cuidado inicialmente, não só com a operação que a gente vai começar a entrar, né, que tem que fazer todos aqueles questionamentos, estudar realmente uma circular de oferta de franquia, entender a operação como um todo e ter a questão de ponto, né? Por exemplo, se a gente fala de shopping center, se a gente vai entrar com uma operação nova num empreendimento Greenfield, o que é isso? É um empreendimento novo que está inaugurando? É uma coisa, porque às vezes até esse shopping maturar vai demorar muito. Ou se eu já vou entrar num shopping consolidado, no Morumbi Shopping aí, por exemplo. Cara, Uma potência. é pau dentro, a venda vai acontecer se o produto daquela franquia conversar com aquele público do shopping. E se eu tiver. Eu tenho um cliente meu que fala o seguinte: André, eu quero pagar ponto caro. Não me apresenta ponto barato. Por quê? Porque ponto caro ele sabe que ele vai vender. Então, isso também a gente tem que quebrar esse estigma. Ah, o aluguel, sei lá da onde. Estou citando shopping aqui. Ah, é muito caro. Mas tem que entender, porque às vezes o ponto caro você vai vender. Então, a gente, com uma franquia nova, a gente tem que entender todas essas variáveis. O repasse foi exatamente o que você falou. Às vezes o cara está passando a loja, não é porque a operação é ruim, a franquia é ruim. Ele ganhou na cena, quer viver agora, viajou no mundo inteiro, casou com uma milionária, ou vice-versa. Chegou no momento de vida que ele já está tranquilo, ele não quer mais estar com aquela operação. Então, às vezes, não é só porque o negócio é ruim que está sendo repassado. Eu tenho marcas aqui no Rio que a gente tem, toda hora tem repasse, não adianta, marca grande, você acaba tendo os repasses, que faz parte do negócio. É claro que, se você tem 100 lojas, 98 querem repassar, acende a luz aí amarela que tem algum problema. Agora, se você tem 100 lojas, 5 quer repassar, até 10, faz parte do Normal. negócio. Então, isso é a mesma coisa que eu digo quando você vai conversar com o franqueado, né? Que a gente recomenda. Na circular de oferta tem a informação dos ex-franqueados dos últimos 2 anos. Conversa com vários franqueados, porque às vezes você está conversando com um franqueado que está ali magoado, que tem algum tipo de problema, que não operou bem, ou que a franquia não deu o suporte que ele achava que deveria ter, porque às vezes confunde muito isso, né? É uma linha muito tênue. Mas também conversa com outros, porque às vezes o cara está saindo exatamente por isso. É uma fase de vida, ele está mudando de estado, enfim, N situações. Então a gente tem que analisar muito bem isso. Tanto eu posso ir para uma operação nova, né? Comprar uma franquia nova ou pegar um repasse. Vai depender aquela história do varejo. A regra do varejo é que o varejo não tem regra. Aí tem que analisar caso a caso, entendeu? Eu também já vi um monte de história de repasse, dois sócios que um resolveu sair porque foi morar Isso, em outro estado e o que ficou não era o cara que operava, entendeu? Não era o cara que era exatamente.
o bom do... Aliás, até para também desmistificar, eu posso comprar uma franquia e só ser o investidor? Pode. A gente tem determinadas operações que a gente tem o sócio investidor e o sócio operador, né? Eu tenho franquias aqui, com todo respeito, da carrocinha de pipoca de investimento a um valor de shopping center, né? Restaurantes aí de 8, 10, 15 milhões para montar. Que às vezes você tem grupo de investidores, ou você tem investidor e você tem o sócio operador. Como às vezes eu tenho só aquele perfil de franquia que, pelo estudo de viabilidade, pelo resultado, pela venda, pelo perfil de negócio, eu não posso ter um sócio investidor. Eu tenho que ter o cara ali, o operador, que vai fazer a função de um colaborador, de um gerente, para poder ter o resultado. Então, isso aí tem todos esses aspectos aí. Vou pegar um gancho aí que você falou de estudo de viabilidade, isso eu acho que está quando está se formatando a franquia, mas é legal, eu acho que para o comprador aí, o nosso público, né, que assiste aqui e acessa o portal do franchising, eu acho que eles não sabem o que é um estudo de viabilidade, né, para ver se um negócio existente pode se tornar uma franquia e vai sobrar dinheiro para você que vai comprar essa franquia. Tá. De novo, para o chat, eu costumo dizer o seguinte, Belo, quando eu comecei a formatar a franquia aqui no Rio, tinham duas pessoas que faziam. Era eu e o meu amigo Alain Guettat, né? O Guettar, Hoje, faz tempo que eu não vejo o Guettar falando nisso. grande Guettat. Hoje em dia, eu costumo dizer que em toda esquina a gente tem um botequim, um cabeleireiro e uma consultoria de franquia. Então, o que acontece? Alguns estudos de viabilidade, quando o cara está formatando, eles chegam, vendo quanto é a tua venda, bota aqui no papel, pronto. Ah, a expectativa é isso, aquilo, outro. Aqui, a gente costuma dizer que a gente é um pouco abusado. A gente vai provocar a marca. O que eu quero dizer com isso? Para fazer um estudo de viabilidade aqui, a gente primeiro entende a média de faturamento da operação. A gente entende o custo de ocupação. Vamos entender esse custo de ocupação para ver se fecha, se a conta vai fechar. A gente entra no CMV do cara, custo da mercadoria vendida. Porque, cara, isso é fundamental. E não é porque o cara tem o CMV do produto melhor dele, o premium, mais caro, que vai inviabilizar o negócio dele. Muitas vezes, por exemplo, se eu for formatar um japonês, cara, o salmão é caríssimo, concorda? A perda do salmão é incrível. Se eu trabalhar num japonês e só botar sashimi, eu vou quebrar a operação. Agora, aí o que a gente tem que montar? Os combos, vamos botar sushi, vamos botar alguns combos, porque aí eu equilibro o mix e eu começo a melhorar o resultado do negócio. Quando eu vou fazer um açaí, aqui no Rio, por exemplo, a gente formatou praticamente todas as empresas de suco e açaí. O açaí, o CMV é muito alto. Se eu trabalhar só com o CMV do açaí, eu não tenho resultado do negócio. O que a gente faz? Vamos fazer um suco com sanduíche montado? Vamos balancear esse mix? Por quê? O suco, você compra o limão por R$ 1 e vende por 18. Né? O sanduíche montado é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é que o estudo de viabilidade, o nome diz, a gente tem que ver a viabilidade do negócio e mexer gradativamente no conteúdo todo para poder chegar a um resultado. E aí sim, vamos entender o investimento inicial, quanto se gastaria para montar uma loja? Vamos entender se aquele desenho daquela loja é viável para franquia ou não. Às vezes, por exemplo, monta um cabeleireiro. O cabeleireiro vai ser meu. Eu boto mármore Carrara, eu boto as cadeiras mais caras do mundo. Cara, eu estou montando um negócio para mim. Eu dei uma consultoria para um grande spa aqui do Rio de Janeiro recentemente, que ela montou para ela. Aquela conta não é para botar para franquia, entendeu? Sim, então, sim. isso a gente tem que entender para a gente poder tornar viável. Vamos para a taxa de franquia? Vamos. A ABF, né, segundo a ABF, ela fala o quê? A taxa de franquia deve oscilar entre 10% a 15% do investimento inicial. Eu, particularmente, eu vou um pouquinho mais além, porque isso é um valor objetivo. Mas a gente tem todo um valor subjetivo por trás. Quanto tempo tem de marca? Como é que é a fidelização dessa marca? Como é que essa marca conversa com o público? Enfim, tem os valores subjetivos e objetivos para a gente chegar numa taxa de franquia e, obviamente, o mercado. Se o meu mercado, todo mundo cobra 50, eu não vou cobrar 100 mil da taxa de franquia, que eu vou servir de trampolim para o outro. O royalty.
Como é que a gente vai praticar esse royalty? É no faturamento bruto? É na compra do produto? É um royalty mínimo? Vai depender do modelo de negócio. O fundo de promoção, a mesma coisa. Tem Como a franquia gente que vai nem praticar royalty isso? cobra, né? Porque Hein? tá no produto, né, André? É. Se eu tenho a fábrica, se toda a produção, eu sou o fornecedor homologado, de repente eu vou trabalhar na compra do produto. Agora, se eu tenho vários fornecedores, de repente eu vou cobrar no faturamento bruto, entendeu? Então, isso tudo é o tal do estudo de viabilidade que a gente faz, entendeu? Não, perfeito, porque ele tem, geralmente um franqueador vai começar com uma loja própria, um negócio próprio, né? Isso. E O daí, com modelo. aquele negócio próprio, digamos que fatura 100 mil e sobra 20, tô chutando, tá? Só para facilitar Tá. aqui para o pessoal pensar. Aham. Sobra 20, né? Para ele. Aí ele, vou franquear. Ele tem que pensar que o franqueado vai pagar para ele. Vamos pegar que vai ter royalty, fundo de propaganda, fundo de Isso, exato. promoção, taxa de publicidade, tanto faz, tem vários nomes aí Sim, que o sim. pessoal acaba usando, né? Aí ele vai tirar, juntando os dois, digamos que seja 6 e 4%, 6 de royalty, 4% de são 10% a menos. Então, em vez de sobrar 20, sobra 10, né? Se for a Isso. conta rápida que eu tô fazendo, pô, 10 Tá tá certo? legal para sobrar para o franqueado? E aí vem se o negócio é franqueável ou não, né, André? Se Exatamente. não sobrar Eu, nada, esquece, né? eu diria o seguinte: grande parte dos negócios são franqueáveis, desde que a gente ajuste e modele o negócio, como eu estou te falando, entendeu? Trabalhe o modelo de negócio. A gente está falando muito de alimentação aqui. Eu posso ter um restaurante, eu posso ter um quiosque, eu posso ter uma Moda. carrocinha do negócio, né? Então, moda, eu posso ter o quê? Uma store, eu posso ter, porra, uma flagship, eu posso ter uma loja menor. Aí, isso tudo é que a gente vai estar trabalhando junto com os modelos de negócio e a viabilidade financeira para ver a franqueabilidade dele ou não, entendeu? Então, porque é importante o pessoal saber assim, pô, o cara abriu uma franquia do nada, foi numa. Não, tem todo um estudo, tem uma coisa bem formatada, bem feita, entendeu? Para quem tá pensando em comprar. Ó, tem aqui o Caio Citrângulo, aplaudiu Opa! aí você, André. Então, É meu ao sócio saber na que área a. jurídica, pô. Ele está querendo Hã? arrumar cliente jurídico aí. Belo, indica a gente aí o nosso escritório para prestar assessoria jurídica. Não, estamos Valeu, aqui, já Caio. falamos de GSP bastante. Surgiu até o chat GSP, você escreve Opa, gostei, pro Belo, vou André, fazer. ele responde. Pô, o cara tem Boa. muito mais sabedoria, vai ser muito melhor, eu te garanto, a resposta do Andrezão do que do GPT, que às vezes sai uns negócios malucos lá que a gente não sabe nem por onde começa. Ô, André, estamos indo aqui para o final. 1 hora de live, tá bom, você precisa trabalhar, eu não quero te incomodar tanto. Vamos conversar até a convenção lá de Comandatuba, pô. Vamos Vamos. embora. Pô, nem fala, meu voo é super cedinho amanhã. Outra coisa que o pessoal não sabe, a ABF, eu acho que a 23ª convenção de franchising que a ABF faz, começou em 2001, aí pulou 2 anos aí por causa de pandemia, mas Pandemia. todo ano a ABF reúne os principais franqueadores, diretores, fornecedores, consultores, né? Franqueados, enfim, todo o sistema. E é uma troca de conhecimento, gente. Então, assim, se tem uma coisa que o franchising faz, é troca de conhecimento. Tá na essência, né, André? Porque isso é o que faz a rede, né? Eu participei da minha primeira convenção de franqueado como franqueado no mês passado e foi um absurdo que eu aprendi lá. É, é, é- o franchise é colaboração. Então, é todo mundo trilhando para o mesmo caminho, um ajudando o outro. Não existe essa história do franqueador de um lado, franqueado do outro. Esquece essa história. É todo mundo remando. É um barco de remo com oito remadores. Todo mundo tem que remar para a mesma direção. E a franquia é a mesma coisa. Essa história de. Eu digo que o relacionamento franqueador-franqueado é fundamental. E isso, gente, todos têm que, numa rede, tem que procurar fazer. Não tem que jogar só a responsabilidade para o franqueador, mas eu acho que cabe a todo mundo. E fazer com que a rede sempre evolua.
e vai evoluir com troca de ideias, com sugestões, obviamente sadias, né? E é o que é o intuito de todo mundo. Porque a partir do momento que você pagou uma taxa de franquia, você virou sócio daquela marca durante um tempo. Então você tem que querer o quê? Aumentar o papel, né? Fazer com que esse papel valorize mais. E aí é a forma mais inteligente é o quê? Você contribuir com a marca e não ficar jogando contra, né? Né, e contribuir com os próprios franqueados, né? Se o cara que está aí no Claro, Rio está indo bem, ajuda o cara aí de São Paulo a ir melhor, Rio e São Paulo com a marca vão ir melhor, né? Ô, é André, isso sabe que eu mesmo. gosto de uma analogia? Aí no Rio vocês falam frescobol, vocês chamam o quê, o tênis de praia? Frescobol. Frescobol, eu acho que aqui também é a mesma coisa, porque o Um frescobol é aquele X, negócio, né? né? Um X, Frescobol, frescobol. boa, boa, meu irmão! É, não tem, o paulista não consegue falar esse X de vocês aí. Mas, Tá. ó, o frescobol aqui é aquele negócio que um tem que fazer com que o outro consiga pegar a bolinha. Não é que nem o tênis que é Perfeito. para. É justamente o contrário. Então, o jogo de franquia é frescobol, não é jogo de tênis ou de ping-pong que, pô, você tem que fazer ponto em cima da pessoa. Quanto mais tempo a bola vai e volta, melhor é essa colaboração que o André falou. Eu André, trago para as artes marciais, né? Que a gente é das artes marciais. É exatamente. Você não tem um adversário. O teu maior adversário é você mesmo. O teu adversário ele está fazendo com que você melhore. E é isso que é o conceito da franquia também. pô, aí fica até aí para um papo mais filosófico, pô, a gente podia ficar mais 3 horas falando. Eu acho que a pessoa, quando ela descobre que o maior inimigo dela, né, é ela É mesma, ela né? Porque a mesmo gente, a gente se sabota, a gente faz um monte de o coisa dia porque o inteiro. cérebro, pô, aprendi aí já com vários textos que eu li, o cérebro ele te protege, né? Então, a missão principal do teu cérebro pô, te proteger. E às vezes você se protege da maneira errada. Bem, alguém te dá um toque de alguma coisa bacana, você leva pro pessoal e enxerga de outra forma. Então, assim, teu maior inimigo é você mesmo. E quando você consegue perceber isso, né? Você, puta, você começa a voar de outra forma, né, André? Eu puxei uma frase no Instagram ontem e meia exatamente a respeito disso, que a gente acredita muito. Então, André, vamos fechar aí. Opa, quem escreveu agora? João J. André, o time GSP tem desempenhado um trabalho excepcional em todo o Brasil. Quem que é o Oi, João J? Pepa. Hein? João J escreveu aí falando do trabalho da GSP que é excepcional, eu assino embaixo. André, vamos aqui, agora vamos finalmente. Eu sempre peço para a galera que está participando deixar aí uma mensagem final para quem está comprando uma franquia, porque vem um caminho pela frente e a gente vê que o pessoal tem muita dificuldade para começar, porque é muita marca. Então, a gente falou muito de alimentação aqui, é o maior segmento do franchise, acho que 1/3 do franchise é alimentação, a gente deve estar falando aí de mais ou menos 1.000 franquias diferentes, na ABF deve girar em torno de umas 300 ou 400, mas André, mesmo que fosse 100, você escolher entre 100 é muita coisa. E depois vem a insegurança, então conhecimento aí pô, seguir os conteúdos que a gente tem no portal, tem o abfeducação.com.br, tem muito curso bacana, o Entendendo Franchise é o melhor deles, né, para o pessoal começar a saber mais sobre franquia. Tem curso online, entendeu, da ABF, então acessa lá o abfeducacau.com.br que tem muita coisa. Mas vamos pegar esses dois casos, o cara que está perdido porque é muita opção e o cara que está inseguro. O que você fala para esse pessoal? Oi? Não, tô falando na escolha da franquia, tem muita gente que está perdida por ter muita Tá. opção e tem o pessoal Aham. que está inseguro. Queria a tua mensagem final para esse que está nessa linha aí de. Primeira coisa, tá dando para ouvir, Belo, que caiu um pouco. Perfeito, perfeito, Tá. perfeito. Eu acho que a primeira coisa é você fazer o que você gosta. Entender qual segmento que realmente você gosta. Porque isso, cara, você vai levar para a vida toda. Depois, se você gosta do segmento, se você tem aptidão para ele, né? Porque são coisas diferentes. Ver qual é o valor desse investimento, desse início de operação e o que você tem e está querendo disponibilizar para esse negócio. Depois,
é analisar. A lei de franquia, ela entrega um documento, ela exige a circular de oferta de franquia. É se fosse uma due diligence na empresa. Ali, analisa a empresa. Se você não tem capacidade, contrata um advogado, um contador, uma consultoria, analisa os contratos, converse com os franqueados que já saíram da rede. Enfim, comece a fazer um juízo de valor para ver se esse é o teu caminho, se essa marca é a melhor para você ou não, entendeu? E, além disso, foi o que o Belo falou, é a formação, né? Eu fechei com a SPM, uma pós-graduação de empreendedorismo, Belo. A gente vai Legal. lançar no que vem, empreendedorismo com ênfase em franquia e shopping center, Pô, onde a gente já fez a curadoria, eu fiz toda a curadoria para a SPM, e a gente levou ali, está levando, cada matéria vai ter um leader class. E um leader class desse, que é o quê? É o dono de grandes marcas, exatamente para poder botar toda essa experiência, essa troca, esse network que é fundamental. Né? Amanhã, dia 22, a Associação Comercial de São Paulo está lançando o primeiro livro dela de varejo. Eu sou um dos autores, coautor desse livro, não vou estar presente porque eu vou estar na BF. A Associação Comercial do Rio lançou um livro também de varejo ano passado, que eu também fui coautor. E fora os outros livros que a gente tem aí. É o quê? É conhecimento, é network, né? A gente tem uma academia de negócios aqui no GSP que é muito forte, exatamente onde a gente tem mais de 100 marcas, 100 pessoas participando, que é a troca, né? Que é a pior coisa, Bento, para quem está começando, é a dor da solidão. Então, galera que está começando aí, perturba o Bento, vai atrás dele, manda mensagem para ele, pede vai mandar. orientação, que o cara é fera, tá? É. Botei você para trabalhar bem, sabendo? Mas, pô, estou fazendo isso com toda a admiração e respeito que eu tenho pelo seu trabalho e pela nossa amizade aí de muito tempo. Né? E André, faço com prazer, viu? Tem direto a gente recebe perguntas pelo Instagram e daí, obviamente, se eu tiver o conhecimento eu vou responder. Todos os inúmeros, eu não sei, eu já devo ter feito centenas de vídeos, sempre abordando para tirar essas dúvidas do pessoal. E você falou uma coisa importante, solidão. O empresário, o empreendedor, ele é muito só, a não ser que ele participe desses movimentos aí que nem você faz esse É, grupo. Mas mesmo se você parar para pensar, cada um tem um tipo de negócio. Então, num determinado momento, ele vai se sentir muito só. Diferente de um franqueado, né? Franqueado, é um perfeito. franqueado que nem do pessoal da Somax, eu vi que é um negócio específico aí de LGPD. Pô, ele tira dúvidas sobre o negócio específico dele com outro franqueado em outra localização. Tem um negócio igualzinho dele, só muda o endereço, o CEP, né? Sim. Então, assim, putz, é um ganho absurdo. Ó, Marcela Guerreiro aqui mandou nota 1000 aí para você, dois cenzinhos, copo cheio, Damião falando, João J, a galera hoje participou um pouco mais. Por que eles participaram? Porque tá meu irmão André Luiz Soares Pereira, sabe tudo, deu uma aula aqui pra gente. Eu sempre aprendendo também, aprendi que franquia que nem ter filho, que o negócio do varejo é que não existe, né, nada certo. A Não regra sei do repetir a varejo. frase. Regra do varejo é que não tem regra, do Carlos Pérez, um mito aí do José setor de shopping Pérez. center. José Pérez, E desculpa. a razão e a emoção. Razão e emoção. André, pô, legal demais esse papo aí com você. Feliz que deu certo, que a gente pôde falar. Tivemos lá Meu nossas complicações Deus, técnicas no começo, mas isso faz parte. Estamos aqui. Pô, um abraço enorme e super obrigado aí pela participação, André. obrigado você, à tua disposição, cara. E muita amizade por você. Valeu. Então, ó, encerrando aqui mais um Franquias ao Vivo, hoje com André Luiz Soares Pereira, da GSP, conselheiro da ABF Seccional Rio de Janeiro, sabe tudo de franchising, trouxe muita informação para você que quer comprar uma franquia. Lembra, segue a gente, sininho para quando tiver o próximo vídeo, comenta, entra lá no portal, no nosso Instagram, que é o @portal do franchising. E semana que vem tem mais. Vamos estar aqui com Antônio Bortoleto, que é o diretor da Regional Minas Gerais. Ele é do Clube de Permuta, um cara que é uma figura, gente boa demais. Vocês vão aprender muito. Então,
Espero vocês semana que vem. Abraço. Valeu, André. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.